Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai trabalhar os anos 90 e sua relação com a ética, sobretudo a ética emancipatória. Esse material é inspirado no livro Ética e Serviço Social, Fundamentos Ontológicos, da professora Barroco, esse daqui, que foi inclusive o que nós utilizamos no vídeo anterior. Então, antes de mais nada, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e que curta esse vídeo, né, se você aproveita o conteúdo que nós produzimos aqui. Desde já agradeço, tá? Bom, vamos lá. O texto vai trabalhar, primeiramente, com a superação das fragilidades do Código de Ética de 86, que vai ser objetivado em 93, quando o código ele é reelaborado, o que deixa claro que houve um avanço teórico proporcionado pelo acúmulo anterior. Então, o processo de debates que culmina com a aprovação do novo código, no caso o Código de 93, é marcado pela sensibilização da sociedade civil em face da questão ética, o que se concretiza em mobilizações que reivindicam a ética na política, na vida, na sociedade, na vida pública, levando ao impeachment do presidente, à época o presidente Collor, em 92. A década de 90 traz consequências importantes, né? Sobretudo consequências da lógica excludente e destrutiva do capitalismo, aprofundadas no modelo de globalização neoliberal, que são visíveis mundialmente e, obviamente, sobretudo nos países de terceiro mundo, como é o caso do Brasil. Lembrando que os anos 90 são os anos do advento do neoliberalismo no Brasil. Então, entre muitos aspectos, esse modelo traz a eliminação de toda a estrutura e responsabilidade social do Estado em face da questão social. Se privatizam os serviços públicos, as empresas estatais, há um desmonte gradual das legislações de proteção social e do trabalho, né? Parece que nós estamos falando de 2019, mas são os anos 90, né? Então, o passado ele se repete como farsa ou como tragédia, já diria Marx, né? Então, nesse momento havia um grande empobrecimento da população, a precarização dos contratos de trabalho, o desemprego, a repressão aos movimentos sociais e as organizações de classe dos trabalhadores. Elas são algumas das consequências, né, desse modo de produção, desse modo político e econômico inaugurado agora, que é o neoliberalismo. A implantação desse novo projeto, o projeto neoliberal no Brasil, opera em condições particulares, porque não conta com uma proteção social que assegure minimamente os direitos sociais, obviamente apresentando índices de miséria similares ao dos países mais pobres do mundo e contando com uma elite historicamente conservadora, né? Então, o país vai ingressar no mundo global, reatualizando velhas estratégias de equacionamento moral da questão social. Ou seja, mais uma vez, tentando trabalhar a questão social enquanto uma questão moral. Eticamente considerado, tal cenário ele é revelador, nas palavras da professora, de um esgarçamento dos valores sociais, favorecida pela crescente corrupção, o cinismo das elites governamentais, onde se constrói uma cultura de uma cidadania frágil, né, pautada na cultura do medo, da insegurança, do descrédito na política, nas leis e na ética. A população, à época, ela expressa as suas inquietações, percebe-se um grande processo de alienação, apoiada a repressão aos movimentos de oposição, que vai suscitar situações complicadas. Esse momento ele é facilitador de posicionamentos conservadores em face da falência do chamado socialismo real, uma vez que o marxismo ele é colocado em questão, né, pelos grupos, pelas correntes, né, ideologicamente conservadoras e negadoras das conquistas históricas da tradição marxista, né, e obviamente da razão dialética. Então é esse contexto que também vai rebater no debate das esquerdas, né, vai tratar, por um lado, de enfrentar criticamente as problemáticas, os rumos e os desdobramentos, né, que as experiências do neoliberalismo vão trazer, né, fundadas, né, nessa lógica da precarização,
e levam também a uma negação, né, uma negação prática do pensamento de Marx, né, e dos valores socialistas nesse contexto dos anos 90, pela sociedade, pelo senso comum de modo geral. Então, as condições socioeconômicas e ideopolíticas dos anos 90 vão atingir diretamente a classe trabalhadora, né, e rebatendo, e vai rebater, obviamente, duplamente no serviço social. Então, por quê? Porque os assentos sociais são agentes atingidos tanto enquanto cidadãos, como enquanto trabalhadores, enquanto profissionais. Uma vez que nós somos profissionais assalariados e como profissionais, né, também somos atingidos pelo processo. A professora vai citar nesse livro o professor Neto, 96, quando diz que na entrada dos anos 90 é evidente o amadurecimento de um vetor de ruptura, mas isso não significa uma vertente que alcança uma nova legitimidade junto às classes subalternas, né, que ele está usando como sinônimo de classe trabalhadora. Além disso, a ruptura com o conservadorismo profissional, consolidado nos anos 80, embora tenha acontecido isso, não significa que o conservadorismo foi eliminado, foi superado do interior da categoria. Muitas vezes ele acaba resistindo. O autor coloca isso. Bom, então é nesse cenário que a questão ética se põe como um tema emergente do debate profissional, sobretudo entre os anos 1992 e 93. Por um lado, com as mobilizações reivindicadoras da ética na política, a questão ética vai se popularizando, passando a se constituir um tema privilegiado dos encontros, dos cursos, das publicações, né, no serviço social, que não se restringem ao alcance de um público intelectualizado, né, mas que tenta invadir também os meios de comunicação, né, o senso comum, a população, as massas, né, de modo geral, a vida cotidiana. Na primeira metade dos anos 90, a gente vai ter a presença bastante forte de Lukács, né, para a discussão da ética, ou Lukács, como alguns falam. Nas produções acadêmicas, nos encontros, nos debates da categoria, no recurso à ontologia social, que se afirma como uma parte, né, como parte da trajetória de amadurecimento da tradição marxista no serviço social. Porque dentro da tradição marxista, quem vai fazer a discussão da ética no marxismo é Lukács ou Lukács, como alguns falam, tá? Então, a gente vai ter essa contribuição importante. Por quê? Porque Marx não elaborou uma ética, né, e as suas poucas considerações sobre a moral se inscrevem em sua crítica radical à sociedade burguesa. A ética marxista é apoiada na teoria da emancipação proletária, né? Então, de fato, Marx ele vai conceber o proletariado como o sujeito histórico, né, responsável por essa mudança de posição, né, por essas situações de alteração histórica, né, da ruptura da sociedade burguesa. E que talvez ele seja o agente capaz de subverter essa ordem. Bom, ontologicamente, essa superação é um processo desencadeado pelo proletariado, né, no sentido de sua autossupressão, ou seja, de superação da existência de classes sociais, da criação de condições, né, para a ruptura com esse modelo de produção, né, de uma reapropriação universalizante da riqueza humana, né, construída historicamente, né? Então, é evidente que a supressão da sociedade burguesa supõe, obviamente, uma normatividade e uma adesão consciente a valores éticos, morais diferentes, agora emancipatórios. A praxe político-revolucionária é uma das possibilidades de conexão que a gente vai ter nesse momento do indivíduo com o ser humano genérico, do particular com o universal. Marx ele vai criticar as concepções éticas que consideram que a moral seja dada por natureza. Para Marx, a moral, a ética, não é dada por natureza, é uma construção social. Para Marx, o homem não é bom nem mal por natureza, né, ou por condição de classe. Ele não avalia os interesses de classe sob o ponto de vista moral. O pensamento de Marx, ele não é um pensamento pautado dentro dessa lógica. Ele entende dentro de um contexto social, de um projeto político de classe, que, claro, é permeado por valores, que vai trazer, obviamente, uma projeção social, né, que pode ser conservadora ou de transformação revolucionária dessa ordem, né? Então, é esse o posicionamento por ele assumido.
Então, ao valorizar a realidade, né, indagando e questionando radicalmente as possibilidades de sua transformação, né, que vai interferir na consciência dos homens, Marx vai suscitar agora a possibilidade de construção. Marx e obviamente Lukács, que é quem vai fazer essa interlocução com a ética, vai trazer esse questionamento dessas bases, dessa base ética para a construção de um novo modelo ético, de uma ética e de uma moral que ultrapasse a ordem burguesa, a ordem burguesa, que seja uma ética não só pensada como uma codificação formal, né, de como tratar as pessoas dentro das esferas das atividades sociais, mas uma ética de fato emancipatória, que considere o ser humano genérico. Então, em 1992, pela primeira vez na história do serviço social, dos congressos brasileiros, a questão ética passa a compor o conjunto de painéis temáticos, sobretudo no 7º CBAS, onde se problematizou a prática profissional, né, e fez aí uma interlocução com a questão ética, né, com as condições de trabalho profissional, com propostas de enfrentamento da questão ética no interior da formação profissional. Então, a gente vai ter esse momento que vai ser emblemático, onde vai se entender a necessidade de estabelecer uma codificação ética que desse concretude ao compromisso profissional dos assistentes sociais, de modo a explicitar a dimensão ética da prática profissional e afirmar os valores e princípios, né, que nós defendemos, obviamente a partir do Código de 1993, e operacionalizados em termos de direitos e deveres éticos. Então, o novo Código de 1993 traz o compromisso com valores ético-políticos emancipatórios, referidos à conquista da liberdade plena, uma liberdade que ultrapassa a sociedade burguesa. Esse código ele é situado como parte do processo de renovação do serviço social, dentro do contexto da luta, né, dos setores pela volta à democracia, né, contra a ditadura e volta aos valores democráticos e às liberdades políticas. Com destaque, a gente vai ter, inclusive, uma ordenação jurídica consagrada na Constituição de 88, que vai reafirmar esses princípios, né, de busca pela liberdade no contexto brasileiro. Então, o rebatimento dessas determinações no serviço social vai ser situado nas particularidades para a categoria profissional, né, nessas experiências que vão ressituar a questão ética e o seu compromisso ético-político na avaliação da qualidade de seus serviços, né. O Código de 93 trouxe a negação da base filosófico-tradicional conservadora na profissão, nitidamente. Nós vamos romper com essa perspectiva que norteava, no caso, a profissão para uma direção de neutralidade e a afirmação de um novo perfil ético-técnico que não vai ser mais subalterno e apenas executivo, mas um profissional competente, teórico, técnico, político e eticamente, né? Um profissional que se coloca, que não é neutro, que assume uma posição. Então, o Código se insere no processo de ruptura com o serviço social tradicional, remetendo à construção de um projeto profissional vinculado ao projeto social, radicalmente democrático, em favor da classe trabalhadora, né, que radicalmente político também, porque se coloca, tem um lugar, tem uma posição, que é defendendo os interesses da classe trabalhadora. Então, o Código revela a base objetiva de constituição das ações ético-morais, que vai trazer as capacidades que vão ser desenvolvidas a partir de uma praxe, que vão objetivar uma sociabilidade, uma consciência voltada para a liberdade, para a universalidade do ser humano genérico. Então, em função dessas capacidades objetivas, vão se explicitar novos valores éticos, né, fundamentais, como a liberdade, a equidade, a justiça social, articulando-as com a democracia, né, a cidadania, a defesa intransigente dos direitos humanos, como está posto no nosso Código de Ética. Então, a democracia é tratada como um padrão de organização política capaz de ultrapassar as limitações reais da sociedade burguesa. Então, ela seria esse vetor importante para o desenvolvimento pleno da cidadania, dos direitos, das garantias individuais e sociais, né? E também para garantir aí a autonomia e a autogestão social.
Tudo isso dentro dos princípios de orientação crítico, né, do pensamento marxista que o serviço social vai beber a partir desse momento. A defesa da equidade vai explicitar os limites da liberdade burguesa, que para nós é incompatível com a igualdade, com a justiça, né, com a justiça social, com a cidadania plena, né, porque a cidadania burguesa ela limita esse processo, sobretudo no âmbito da democracia liberal, que é suporte para as desigualdades. Mas a diferenciação do Código de Ética de 93 em relação ao discurso liberal não se efetua apenas pela defesa de valores e de sua articulação, né, com a ultrapassagem da ordem burguesa, né? Ele é compatível, sobretudo, se a gente for pensar nesse sentido, com as conquistas civilizatórias, né, que vai ser assinalada pelo Código de 93 e que vai trazer uma direção socio-histórica de ultrapassagem, né, desse ideário capitalista. Então, a partir de 93, o Código de Ética passa a ser uma das referências, né, principais dos encaminhamentos práticos e do posicionamento político dos assistentes sociais no Brasil, né, especificamente no Brasil, em face da política neoliberal e seus desdobramentos para o conjunto da classe trabalhadora, né, porque os anos 90, como eu disse anteriormente, são os anos do advento do neoliberalismo. Então, com isso, o Código contribui para um processo contraditório de construção de uma nova moralidade profissional, agora direcionada, né, socialmente para a ruptura com o conservadorismo, né, e para a construção de uma nova cultura profissional, de uma nova moral, de uma nova ética direcionada para os valores democráticos radicalmente, né, para a defesa intransigente dos direitos humanos. A hegemonia que esse código apresenta vincula-se à sua capacidade teórica e prática de responder, né, aos desafios postos pela realidade. Esse código consegue responder aos desafios éticos e contribuir para a superação histórica do conservadorismo no serviço social. Então, por essa razão, o nosso Código de Ética de 1993 é o que nós adotamos até hoje, mesmo ele tendo sido criado nos anos 90, que é o bojo do neoliberalismo no Brasil, o que é contraditório, porque é um código radicalmente democrático, vai ser construído num ambiente, né, que se coloca contra essas situações, no contexto nacional. Bom, é importante dizer que o Código de Ética de 1986, né, é o que eu coloquei anteriormente no vídeo passado, ele é um código fundamental, foi o primeiro código de ética crítico do serviço social, mas ele tinha equívocos, né, em virtude da nossa aproximação enviesada com o marxismo. Vai ser com o Código de 93 que nós vamos romper, que nós vamos superar essas aproximações enviesadas, nós vamos de fato superar os equívocos, vamos passar a beber do marxismo clássico, superar essas problemáticas e o nosso código vai ser corrigido em 93. Né? Por isso que o Código 93 ele é tão importante, porque ele é uma correção do Código de 86, que tinha alguns equívocos. Então, o Código de 1993, até hoje, é o código que nós seguimos, né? Que é o nosso direcionamento profissional, porque ele expressa os valores éticos e políticos que a profissão ela materializa no cotidiano profissional. Né? Lembrando que ético e política, porque não existe ética sem política, né? Tudo é política, tudo é uma dimensão política. Esse código ele traz valores radicalmente democráticos, se coloca contra o conservadorismo, cria um novo modelo ético e moral pautado em princípios muito importantes como a radicalidade da democracia, da cidadania, da liberdade, da igualdade, da defesa intransigente dos direitos humanos. Então é esse o posicionamento que nós, assistentes sociais, temos a obrigação de materializar no cotidiano das nossas intervenções profissionais, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho vocês a compreenderem, né, a constituição da ética no serviço social agora, especificamente dos anos 90 para cá, né? Espero que tenha sido interessante para vocês, lembrando que sempre os nossos vídeos são apenas introdutórios. Nada substitui a sua leitura, né? Nada substitui as suas aulas,
Nada substitui os seus professores, tá bom? É apenas para contribuir com vocês, para complementar um pouco, para introduzir uma discussão. Mas não deixem de ler o livro, não deixem de prestar atenção nas aulas de vocês e consultar os professores de vocês, porque de fato eles são as referências, tá certo? Lembrando, todo o material dessa mini aulinha de hoje foi retirado desse livro aqui da professora Barroco, tá certo? Então eu agradeço muito a todos vocês por mais uma vez terem me assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo, tá bom? Muito obrigada, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.